Olá pessoal, terceiro ano, espero que vocês estejam trabalhando bastante, assistindo às aulas várias vezes para que vocês tenham sucesso no final do ano. E estamos juntos. Nós vamos fazer a correção de alguns exercícios. Eu vou só dar uma pinceladinha, até porque vocês fazem depois aí com a questão da máquina. E aqui eu coloquei 2 aumentos sucessivos. Então o que eu tenho aqui, ó? 2 aumentos, eu tenho 13%, 1,13 vezes 1,13. Eu estou falando de aumento. Então, quando você multiplicar, o que eu vou ter? Aproximadamente, a resposta é o 28, tá? Então, 2 aumentos sucessivos. Na questão do segundo exercício, 3 descontos sucessivos de 5%. 0,95, 0,95, 0,95. E quando você multiplicar, ele está colocando aproximadamente, então eu vou ter aproximadamente 0,86 e você vai diminuir 1 menos 0,86, que eu tenho aproximadamente 14% de desconto. Nesse caso aqui, eu tenho um capital, ele colocou aqui R$5.000, ele colocou aqui 5% ao mês, e a única coisa que observe aqui, ó, que nós colocamos 2 anos. 2 anos são quantos meses? 24. Então você vai usar a fórmula do juros simples e você vai colocar 24. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter R$6.000 de juros. Esses juros é 5% ao mês. E a única coisa que você tem que observar, mês e ano. Então eu vou passar esses 2 anos para 24 meses. Você joga na fórmula de juros simples, capital vezes a taxa vezes o tempo, você vai achar R$6.000. E aqui ele pede qual é o montante gerado pelo exercício anterior. O que é montante? É o juro mais o capital. Os juros mais o capital. Então qual foi o juro que nós geramos? Nós geramos um juro de 6.000 mais um capital de 5.000. Então qual foi o montante? O montante foi letra B, R$11.000, ok? Esse aqui você vai, Mateus fez um empréstimo de 15.000, e aí você vai usar a fórmula. Eu tenho capital, 1 mais a taxa elevado ao quadrado. O capital, 15 conto. R$15.000, eu tenho 1 mais 10% mais 0,1 elevado ao quadrado. Então você vai efetuar essa multiplicação. Então você vai achar, observe por favor, usa mais de uma casa decimal. Usa até a 4ª casa decimal, a resposta vai ser R$26.570. Então vamos lá. Nós vamos falar agora de taxa de equivalência. O que é taxa de equivalência? O que é cobrado no mês, isso vai ser questão de cobrado ao ano. No ano você tem, vou usar o exemplo, um juro de 18% ao ano, de juros simples. Qual é o juro mensal? Então, observe, eu tenho juros de 18%, eu tenho 2 taxas, e 1 e 2, aplicado sobre o mesmo capital durante o mesmo tempo, chama-se equivalentes, quando produz o mesmo juros. Eu estou falando do juro que é cobrado ao mês, que é cobrado no final do ano.
Ele colocou o regime de juros simples. Qual é a taxa mensal de equivalente de 18% ao ano? Eu quero saber qual é a taxa mensal, I1. Qual é a taxa anual, 18. Quanto tempo? A relação do primeiro com o primeiro, 1 com 1. E qual é a taxa do segundo? É um ano. Então, um ano eu vou ter que trabalhar. Se está trabalhando com mês, eu vou trabalhar com mês. Então, eu tenho o I sobre T, o I sobre T. O T é o tempo. O primeiro é quanto? 1. O segundo, 18 e 12. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui a multiplicação, eu dividi 18 por 12. Qual é o juros? 1,5. Então, o juro de equivalência, mesmo que eu esteja cobrando ao mês, todo mês eu vou cobrar 1,5, 1,5, 1,5. Então, é taxa de quê? É taxa de equivalência. Se eu estou cobrando o juro de 1%, 1,5% ao mês, qual é o juro cobrado durante o ano? 18% ao ano. Ok? Então, é a taxa de equivalência, isso aqui, na questão dos juros simples. E no juro composto? No juro composto é a mesma situação. Observe, por favor, que ele colocou aqui, montante após um ano. O tempo, 1. Se é 1, não fede nem cheira. Aqui ele colocou o montante de 12 meses. 12. Se você observar, eu tenho uma igualdade capital e capital. Eu já posso torar, eu vou tirar. Então, quando você observar, se quando eu jogo aqui, eu já não usei mais o capital, porque o capital eu eliminei. O que eu estou interessado não é no dinheiro, eu estou interessado na taxa cobrada ao mês, e isso que vai me levar, eu falei para vocês, de cartão de crédito, que cobra lá 15% ao mês, no final do ano é quase 470 durante o ano. Olha aqui a formulinha, cortei. Qual é a taxa 1? Ele colocou aqui, o regime de juro composto a cada período são calculados sobre o valor do início, portanto, a taxa anual e mensal não são proporcionais ao tempo de aplicação. Tá? Vamos considerar C o capital, o I1 é a taxa mensal de juros e 2 a taxa anual. Ele colocou a fórmula, ele colocou o C, aqui ficou referente a 2 anos, a taxa inicial, 1,5%, 0,15%. Eu quero saber a anual, que ele deu a referência aqui, anual. Leia, grifa com bastante atenção para que não... O cálculo aqui ele vai dar aqui, eu estou aqui, eu resolvi, lógico, aqui vai ter que ser com a calculadora. Aqui para você só multiplicar isso aqui 12 vezes, tem que ser através da calculadora. E aqui o que eu tenho? 1 mais i ao quadrado, esse símbolo aqui é de aproximadamente, e aí eu fiz a subtração. Então eu tenho aqui 19,56, que é 19,56. Então, se você observar que é a mesma situação que nós usamos, eu tenho aqui, 1,5 no simples. Olha a diferença aqui, 19,56. É aproximadamente 4,5% de juros que nós estamos cobrando. Eu dei aqui um exercício para vocês. Considere uma taxa de 8% ao mês, calcula a taxa de equivalente no regime de juros simples e composto correspondente ao seguinte período. Isso aqui, esses exercícios estão lá no nosso livro. Então ele colocou juros simples e juro composto. Juros, então vamos lá. Letra A, trimestre. Então colocou taxa de equivalente de cada um dos casos. Trimestre, observe que nós trabalhamos mês, ele colocou 8% ao mês. Olha, a taxa e o tempo, o primeiro
taxa, tempo, eu multipliquei, nós achamos ali I ao quadrado, desculpa, eu vi um aqui é 1 ao quadrado, que vai ser igual a 8 vezes 3, 24, 24%. A questão do juro composto, eu coloquei a taxa 0,08 elevado ao cubo, e aí eu vou reduzir, eu achei 26%. E aí no segundo, ele colocou 6 meses, a fórmula é a mesma. Eu tenho aqui, vai ser I sobre T, vai ser I sobre T, ok? Então observe, por favor, juros simples, a mesma coisinha. Os 6 meses são quantos? Olha aqui, ó, mês, semestre, trimestre, multipliquei por 3, multiplico por 6, deu 48% na questão do juros simples, a questão da equivalência, tá? Então, juros de 8% ao mês, no semestre em juros simples corresponde a 48%. E o juro composto, você vai levar a 6, ó, e eu vou diminuir, vai dar 59%. Então, olha a diferença. Juro composto, que é juro sobre juro, então tem uma diferença danada. Eu coloquei aqui mais um exercício. Eu tenho, uma pessoa pretende fazer um investimento com resgate em um ano, essa pessoa tem as seguintes opções: 12% ao ano. Aqui não tem que falar, já está especificado, 12% ao ano. Então já tenho lá. Qual é a segunda opção? A remuneração é de 12% ao ano. A nossa remuneração da poupança hoje está em 0,5%, tá? E para você pegar emprestado, o negócio é complicado. E aí na segunda opção, ele colocou aqui, a segunda opção, ele colocou aqui, ó, o capital semestral. Então ele colocou a referência, olha aqui, ó, 59% ao semestre. Um ano corresponde a 2 semestres. E aí você tem que observar essa nomenclatura que ele pega você. E aí eu joguei a fórmula. Eu achei 12,15. Ele quer saber a que mais vai remunerar. E aí ele colocou trimestre. Então a terceira opção é trimestre, um ano corresponde a 4 trimestres, 3%. Eu tenho 0,03, eu vou jogar na formulinha, eu achei 12,55%, então a terceira opção é a mais vantajosa. No outro exercício, qual é a taxa anual de juro composto equivalente a 20% ao trimestre? Juros compostos. Então nós temos uma formulinha, então ele colocou a observação, eu tenho trimestre, ele colocou anual, 12 dividido por 3, eu tenho 4 trimestres. Aí ele colocou a taxa, primeira taxa trimestral, a taxa anual de juros, nós temos 20%, 0,2, a formulinha, ó, o 4, e aí eu vou colocar 1,2 elevado à quarta, você vai fazer a operação, eu vou simplificar, então eu tenho aqui, ó, a taxa, voltando à nossa aulinha aqui para terminar, qual é a taxa, desculpa que teve um probleminha técnico aqui. Qual é a taxa anual de juro composto? A taxa 1, 20% é 0,2, eu joguei na formulinha e eu vou subtrair. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Qual é a taxa? Portanto, a taxa anual, ela vai ser de 107,36%. Fico muito agradecido pela atenção de todos, que Deus proteja a vida de vocês.